Bem, nessa continuação desse vídeo, eu vou continuar contando ainda a parte da minha tia, que eu morei com ela, a tia Lucidalva. E vou contar a parte que eu morei quando eu tava na casa de Yara, né? Quando eu era pequenininho, eu era na casa de Yara, para poder entender, porque ali eu faço narrativa só do resumo do que aconteceu. Eu não conto em detalhes o que aconteceu. No decorrer do vídeo eu vou contando em detalhes, vai encaixando e vocês vão entendendo a situação ao decorrer dos detalhes que eu vou contando. Eu vou começar com Yara. Quando o meu pai se separou de Yara, Yara foi para casa da Coeb, ela voltou a morar na casa da Coeb, porque quando a minha mãe deixou a casa, ela deixou ela para tomar de conta da gente. Entendeu? Ela introduziu ela lá para tomar de conta da gente dentro da casa. E o meu pai ficou indo para o serviço dele, trabalhando durante o dia, e durante a noite ele estudava no Senai, fazia curso de inglês, eu não me engano, umas coisinhas que ele fazia aí no Senai. Nessa época, o que acontece? Nessa época eu já desconfiava que Yara botava alguma coisa pra mim na comida. Eu sentia assim mais dores, sentia algumas coisas, né? E eu nunca ganhava peso, eu engordava. Eu não era tão magro, eu sempre fui uma criança raquítica, mas nunca fui uma criança tão magra. E decorrer que ela foi vivendo lá em casa, eu fui emagrecendo cada vez mais. Quem me conheceu na época e me conhecia sabia que eu era uma criança esquelética praticamente, porque não tinha um pingo de carne. E aí primeiro começou assim. Quando os meus três irmãos, quando a minha mãe foi embora de lá e meus três irmãos ficaram ainda na casa por alguns dias, que eu não sei por que eles ficaram lá, entendeu? Mas eu sei, entre aspas, eu sei por que eles ficaram lá, né? Mas vamos depois tocar nesse assunto. Eles ficaram em casa lá. A minha avó apareceu de noite, né? Meu pai tinha brigado com a minha avó, era bem pequena. Me lembro que meu irmão era bem mais velho que eu. Ele me carregou no braço e ficou entre a cozinha e a copa. Meu pai brigando no quarto, que ficava, a porta do quarto ficava de entrada para a copa da casa. Eu fiquei entre a cozinha e a copa, entre um balcão, que era a cozinha americana, tinha aquela divisória de balcão. E meu pai tinha discutido com ela, parece que ele tinha brigado com ela e dado um murro na boca dela, derrubado um dente dela, coisa assim. Por quê? Porque ela tinha passado o dia todinho na rua. Tá entendendo? Ela tinha passado o dia todinho na rua, na praia. Tá na praia, curtindo com os caras aí que ele não sabia quem era na época. Hoje eu sei quem é porque ela me contou quem era, né? Ela tava curtindo na praia, tava bebendo enquanto ele tava em casa. Quer dizer, ele tava em casa e era comendo na mente dele, depois dele ter feito o amorzinho dele lá, tá entendendo? E a outra curtindo pro lado, tá entendendo? Quando ela chegou, ele já não tava mais aguentando aquela situação e ela também já tava querendo pra ele tirar ela pra fora, que era pra ela tomar de conta da casa, que era para ela assumir o cargo, né? Quando ela chegou, teve a confusão, né? Aí ela falou algumas coisas para ele deu um burro nela, a minha avó apareceu lá, minha avó Raimunda, mãe da minha avó, mãe da minha mãe, e aí levou ela, e aí os meninos ainda ficaram lá em casa durante alguns dias, né? Os meus irmãos. Quando demorou assim alguns dias, eles foram embora e deixaram algumas coisas na casa dos parentes deles, que era justamente esse pessoal que eu falo para vocês, que é dos Santos, né, que é Dona Gracinha, aquele pessoal lá. Era assim, eu era conhecido, não sei o nome dela, sei que o nome dela é Dona Gracinha, eu sempre conhecia assim, entendeu? Eu entendo até porque é o nome de Dona Gracinha, porque eu gostava de Gracinha mesmo. E esse tipo de coisa. Então, ela foi para lá, deixaram umas coisas lá, e eu lembro que a Ara disse assim, eu curioso, perguntando para onde é que eles iam, para onde é que eles iam levar as coisas dele, estavam levando as coisas dele, e ele disse, aí eles quase que não falavam comigo direito, né, só pegavam as coisas deles e saíam e levavam, e aí Yara disse assim, rapaz, deixa eles, estão levando as coisas dele, vai deixar lá na casa da tia deles. Foi a primeira vez que eu entendi que eles eram parentes. Eles pensam que eu não sabia, eles pensam assim que ele se tocou que nós éramos parentes. Não, eu já sabia já desde aquela época, desde pequenininho eu já sabia já dessa história. Eu já me toquei naquela mesma hora que eles saíram no portão, que ela falou, ela tá levando, estão levando as coisas, vão deixar as coisas na casa da tia dele. Aí eles deixaram lá nessa casa, que era um pouco mais acima da ladeira onde eu morava. Um pouco mais acima da ladeira a casa onde eu morava. Aí deixou lá. E eu me lembro que naquela época, depois que eles foram embora, foi que ela se revelou, entendeu? E rapaz! E naquela... vem.
E naquela época foi quando ocorreu o plano. Foi quando surgiu o plano, quer dizer. O meu irmão mais velho, ele tinha ódio do meu pai, ele não gostava do meu pai, por quê? Porque ele estava dentro da casa do meu pai. Então, meu pai, quando se juntou com a mãe dele, ele já tinha 3 filhos, só que ele teve 2 filhos com a minha mãe, a gente é pequeno. Quando a gente tem um filho pequeno é sempre muito mimado, né? As coisas sempre são para criança. Eu sempre entendi isso, quando meu pai dizia assim, ó, o leite, isso, o Danone, essas coisas é pra Graziele, que era a filha da empregada, né? É pra ela é uma criança, entendeu? Então essas coisas é pra ela, entendeu? Eu não tinha sentimento de inveja, de querer comer, ou de querer fazer esse tipo de coisa, não, porque eu sabia que era pra ela e ela era criança e ela necessidade de comer aquilo ali, como eu comia quando eu era pequeno, entendeu? Eu comia sustagem, eu comia leite ninho, eu comia parmalaia, eu comia coisa boa, entendeu? Eu comia Danone, eu comia essas coisas que criança comia. Então, acho que eles tinham assim uma inveja, alguma coisa, não sei, porque eu não lembro se o pai deles ainda era vivo na época, eu não sei. Mas o que eu sei, eles foram jogados lá dentro da casa do meu pai para prejudicar, porque eles já eram parentes desse pessoal já. Entendeu? Eles já eram parentes desse pessoal. Eles foram jogados lá dentro para prejudicar. Prejudicar meu pai junto com o Kátia, né? Que eles já vinham querendo fazer o mal, como eu disse. Eles já vinham fazendo isso muito antes de eu nascer. Essa família deles já vinham lá, já vinham com essa intriga e essas coisas deles já muito antes de eu nascer. Então, eles estavam ali. E eu me lembro meu irmão dizer que ele odiava muito meu pai, entendeu? Que ele ia se vingar dele. Uma vez ele viu, não sei se foi no dia dessa briga, porque eu acredito que não, que meu pai nunca andava batendo, eu nunca vi dizer que ele andou batendo na minha mãe. Eu sei que ele bateu nesse dia, que ela chegou da praia, ele deu um boque na boca dela e o dente dela caiu, parece. Entendeu? Que ela tinha uma prótese, né? Uma coisa lá e caiu o dente dela. E ele disse que ele ia se vingar do meu pai, né? Que ele ia ser vingado do meu pai, né? Como hoje que ele disse que ele ia ser vingado do meu pai, desse jeito. Entendeu? Olha quem que ele achou para se vingar. Eu. Mais tarde vocês vão entender por que a história. E aí tinha aquela coisa. Aí depois que eles se separaram, eles ficaram um certo período lá de casa, depois foram embora, aí foi quando ela se revelou Satanás. Aí eu não entendia por que Nádia ia lá para casa, que era a irmã de mamãe, né? Eu não entendia por que ela ia fazer lá em casa, porque se Yara tinha tomado de conta do marido que era da irmã dela, o que diabo que essa mulher ia fazer lá em casa? É porque ela era parente também de Yara. Ela era parente desse pessoal todinho, quer dizer, eles estavam sabendo o que rolava ali. Tu tá entendendo? Eles estavam sabendo o que ela fazia, que ela fazia dentro da minha casa lá, entendeu? Que a intenção dela era roubar mesmo, era destruir a família, né? Então era Núbia, que era sobrinha de Yara, era uma tal de Priscila, que andava lá em casa, e Tatiana, que eu respeitava muito, porque Tatiana, eu não via maldade nela. Muito pelo contrário, ela me defendia. Ó, e quando certas coisas aconteciam, eu dizia, ó, Tatiana, isso e aquilo, ela dizia que ia bater na cara da irmã dela, de Yara, pai e tal, porque eu entendia que ela sabia que eu não tava mentindo quando eu falava o que ela andava fazendo dentro da minha casa. Tu tá entendendo? Então, eu fui abusado sexualmente várias vezes, entendeu? Esse negócio de abuso sexual não rola só com mulher, com homem abusar de uma criança de mulher, não. Mulher também abusa de homem. Vocês estão por fora da situação. Tu tá entendendo? Principalmente quando ela é adolescente e quando ela tá na flor da idade. Bota uma criança perto dela, ela só tem pensamento ela só tem cocô na cabeça. Tu tá entendendo? Então, esse tipo de coisa. Eu me lembro que, ó, tanto a Priscila como ela botava a minha mão dentro da calcinha dela pra mim ficar acariciando a periquita delas. Entendeu? Eu pequenininho, 6 anos de idade, 7 anos de idade, ele fazia esse tipo de coisa. E aconteceu várias vezes isso aí. Houve um fato, uma vez, que eu tenho vontade de esclarecer, porque eu sei que os bonitinhos, eles vão dizer que isso aí é mentira. Eu tenho vontade de esclarecer essa parte. Teve um fato, uma vez, que eu tava num lugar e eles também estavam lá, rolou uma confusão lá, o cara tentou me cortar com o facão lá, ele acabou me atingindo com o facão bem aqui no braço. Cadê? No outro braço. Acabou atingindo aqui o facão no braço e eu acabei brigando e tomando o facão dele. Só que na sorte dele, o facão caiu embaixo. A gente estava no lugar de 2 andares e o facão caiu embaixo. A mulher dele pegou o facão e entrou para dentro de casa. Ele era dono do estabelecimento que eu morava. Você tá entendendo? E aí ele chegou e tentou me cortar com esse facão. Eu fui com o braço primeiro. Quando ele deu o primeiro no braço, eu tomei o facão na mão dele. E pra glória de Deus, o facão caiu lá embaixo. Porque se eu tivesse pego o facão, eu tinha deixado ele só os pedaços. Aí foi o que aconteceu. Foi um livramento que Deus me deu. Eu levanto a minha mão pro céu porque foi um livramento para mim e para ele. Eu não tenho vergonha de dizer e nem medo de dizer
dizer a respeito disso não, cara. Porque qualquer um na situação de a pessoa tá te agredindo com uma faca e tu tá desarmada, a tua intenção é te defender, meu amigo. Então, o que aconteceu? Houve uma confusão lá e meu pai acabou me levando lá para essa casa de Yara, depois que ele já tinha vendido a nossa casa da Coeb, e ela tava lá em segurança na casa dela e morava com Graziela e o pessoal. Naquele dia de tarde, quando foi de noite, eu encontrei a Núbia, que era sobrinha dela. Tava bonita, cabelo cacheado, sempre foi, ela era magra velha na época, mas depois ela tava uma menina bonita. E ela tava ali lavando roupa, né? E quando eu olhei ela assim, eu disse assim pra ela, eu disse, e aí, Núbia, como é que tá? Bacana. Aí disse, tu é crente agora? Eu disse, eu sou crente, pai e tal. E eu conversando com ela. Eu disse, e aí, tu tá namorando? E tu tô namorando. E eu conversando com ela, eu disse assim, tu sabe que eu me lembro tudinho que tu fazia comigo quando eu era pequeno? Ela disse, o quê? E ficou desdrobando. Eu disse, pois é, eu me lembro de tudinho que tu fazia. Tudinho. É bacana de tu fazer comigo e agora, depois que eu tô adulto. Agora que é bacana da gente fazer. Eu disse desse jeito pra ela. Ela ficou verdinha. Sabe que é verdinha? Sabe que é verde? Ela ficou verde. Conhece o Hulk? Ela ficou verdinha. Pois é, aí ficou lá naquela situação dela. Depois eu deixei ela lá e entrei. Demorou muito e Yara veio de lá e falou assim pra mim: o que foi que tu falou pra Nudo? O que foi que tu falou pra ela? Ah, a família dela tá doida, não sei o que. Ah, não sei o que ela tá passando mal, que ela não tá com um problema. Ela tava com um tempo desse com uns problemas psicológicos. Ela tava com problema psicológico porque ela tava com a consciência dela pesada. Entendeu? Ela não deve ter feito isso só com uma criança, ou ela deve ter feito outras coisas piores, porque esse pessoal era acostumado a fazer coisa pior. Então, disse que ela andava meio maluca. Aí ela ficou doida, né? Aí ela disse, o que tu fez com ela? Que ela tá aí assim, se assada. Eu disse, não fiz nada pra ela não. Simplesmente conversei com ela lá e ela ficou lá lavando a roupa dela e eu vim embora. Isso já tava assim escuro já, assim, umas 7 horinhas da noite, 8 horas da noite ela tava lá. Lá onde a mãe de Yara, que era uma pessoa que eu respeitava muito, entendeu? Eu tenho certeza que aquela senhora ali, eu nunca desrespeitei. Eu nunca desrespeitei esse pessoal. Eu nunca fui um menino deseducado de respeitar ninguém, não. Como o pessoal anda dizendo aí, ele era isso, falava isso e aquilo, isso aí é história. Então ela tava lavando ali na gamelazinha, onde eu sempre costumava olhar ela ali, acho que era Dona Nazaré o nome dela. Eu chamava ela de vó. Gostava de chamar ela de vó. E ela tava ali. E aí ficou nessa situação. Mas no passado, quando a gente vivia ali no Sacavém, ela tinha esse tipo de atitude. Ela, a dona Priscila, tinha esse tipo de atitude, entendeu? Naquele tempo, acho que era até moda deixar acho que o cabelo do negócio lá Black Power, né? Porque era Black Power lá a situação. Então era assim que acontecia a situação. E desde pequeno fui sofrer esse tipo de abuso. Eu me lembro que meu pai botou uma pessoa para trabalhar lá em casa, quer dizer, ele botou não, ela botou, e ela botou entre aspas, porque meu pai ele pagava. Quem botava a pessoa para trabalhar dentro de casa era a esposa, né? Entre aspas, porque ela nem casada com meu pai ela era. E aí ela botava ela lá dentro de casa. Eles botaram uma mulher para trabalhar lá dentro de casa. Olha só, eu não sei por onde Yara andava, sei que muitas vezes ela não estava em casa e acontecia umas e outras coisas de abuso sexual com essa mulher. Tipo o seguinte, dela despir a roupa dela e, entendeu? E deitar comigo, esse tipo de coisa que eu não vou relatar aqui detalhes. E numa dessas vezes que aconteceu isso, a minha irmã chegou do colégio, que é a minha irmã mais velha. Eu estudava pela manhã e ela estudava pela tarde. E ela apareceu em casa. E aí ela sentiu, eu não sei, ela percebeu algo estranho, alguma coisa ali, porque quando ela chegou, tá entendendo, abriu a porta, teve uma coisa assim. E ela começou a perguntar, e aí a mina rapidamente inventou uma coisa, né? Disse que a gente tava lá e ela tinha visto uma assombração. A minha irmã pode contar essa história, que eu tenho certeza que ela se lembra disso. Disse que viu uma assombração e babapá e tudo, porque ela ficou com medo de eu contar alguma coisa pra minha irmã. Só que eu não ia contar nada pra minha irmã, entendeu? E ela ficou alguma coisa com medo de contar. O que foi que aconteceu? E aí passou. Aí morreu. É quando foi assim, uns dias depois, eu não lembro, cara, eu não sei como foi isso. Mas eu acho que ela já estava ciente, e ela já estava ciente disso. Porque não foi eu que contei, e não foi ela que contou, foi a própria Yara que contou. Como é que ela contou? Porque ela sabia, e ela não estava lá na hora. E como que ela sabia? Porque já era um plano dela. Eu sei que elas duas arrumaram uma desavença, elas duas, que Yara quis mandar ela embora de casa, e queria mandar ela embora sem dar o dinheiro para ela, sem meu pai pagar ela. E aí ela discutiu com Yara lá e ficou brigando. Eu me lembro que ela cortou
Ela saiu sujando a casa, pegou uma caixa de papelão e saiu cortando papelão na casa todinha, porque meu pai não queria pagar ela para ela ir embora, justamente por causa dessa situação. Naquele dia de tardezinha, que depois que ela foi, não, no outro dia de tardezinha, depois que ela foi embora, o meu pai, apareceu uns colegas do meu pai da companhia Vale do Rio Doce para beber uma cerveja lá em casa. Nunca tinha acontecido isso. Ficaram bebendo uma cerveja lá na sala, conversando e contando o triunfo, né? Diz que eu tinha, daquela idade, né? Eu tinha transado com uma mulher daquele tamanho, que ela tinha mais ou menos, ela tinha acho que uns 20 anos, uns 21 anos, e aquela coisa, né? Achando aquela coisa bonita, né? Os caras lá dando parabéns, não sei o que, papapá, aquela macacada toda, que eu nunca tinha visto acontecer. E aí, pra mim, aquela coisa ali era normal, né? Pra mim, um homem se relacionar com uma mulher mais velha era normal. Pra mim. Eu não entendi aquilo como uma coisa de sete cabeças, mesmo porque eu procurava entender as coisas, né? Eu olhava as coisas acontecer e ficava tentando encaixar, né? Entender a natureza, né? Da situação. E aí, o que acontece? Foi uma das vezes que aconteceu isso. E tudo era mandado. Tudo era mandado. Olha, eu me lembro que depois apareceu, mais tarde, depois que meu pai tinha separado ela, eu ainda andei andando lá na casa, porque era uma discussão doida. Eu não podia sair, que ela trancava o portão. Se eu saísse, por exemplo, de tarde ou de noite, ela trancava o portão, não queria deixar eu entrar dentro da minha própria casa. Ela usava isso como desculpa, a história lá da minha irmã, ela usava como desculpa o pessoal não ficar intrigado porque que ela trancava o portão para me sair, tá entendendo? Porque ela não queria para mim ficar dentro da casa, porque ela sabia, e eu dizia para ela que ela tinha que sair de dentro da minha casa, porque a casa era minha, tu tá entendendo? A casa era minha e da minha irmã. Foi deixada em contrato. Com a minha mãe foi deixada em contrato. Quer dizer, eu antes eu só tinha isso em mente, mas eu cheguei a ver depois do contrato que tinha escrito que ela deixava tudo que tinha na casa pra gente. Entendeu? Ela abandonava, deixava a casa, deixava os filhos para ele criar, mas também deixava tudo pra gente, em nome da gente. Que era para deixar tudo no nome da gente. Foi isso que ela deixou. Eu me lembro que eu vi, eu cheguei a ver esse contrato. No quarto que meu irmão tomava de conta de uma igrejinha, tinha esses documentos, tinha esse papel, tinha esse contrato, onde ele pagava 1.000 cruzeiros para ela, e ela separava, deixava as crianças, e ele pagava 1.000 cruzeiros para ela. Eu cheguei a ver esse contrato que eles fizeram na justiça. E aí, era desse jeito, era um inferno dentro da minha casa. Eu não podia entrar dentro da minha casa, entendeu? Eu já não comia dentro da minha casa, porque ela era que fazia o alimento, eu não podia comer. Então, eu só podia entrar e dormir dentro da casa. E aí era esse tipo de coisa. Quando ela me oferecia alguma coisa para comer, eu às vezes não comia e às vezes eu comia desconfiado, porque eu sabia que tinha alguma coisa. Porque naquela época também trabalhou uma outra mulher na minha casa chamada... Ela era chamada... Como era o nome dela? Sheila. Era Sheila, ela também era bem morena, forte, né? Bundão, rabo. Eu não sei se era parente dela. Eu sei que essa Sheila, eu adoeci. Nessa época que essa Sheila trabalhava lá em casa, eu adoeci. Aí ela cismou de inventar que eu tomava água sanitária na despensa do quarto. Que eu abria os vidros de água sanitária e tomava água sanitária. Agora vê bem, uma criança vai pegar 1 litro de água sanitária, vai tomar só o primeiro gole. Só o primeiro gole, depois ela não vai querer tomar mais, que água sanitária é ruim pra paca. Ninguém vai querer tomar. Criança não vai dar uma dose de água sanitária para ela para ver se ela vai tomar um vidro de água sanitária. Ela não vai, isso não existe. E ela esvaziava os vidros e dizia que era eu que tomava. E os vinagres, esse tipo de coisa, né? Ela dizia que eu era magro porque eu tomava vinagre no quarto. Eu fui parar no hospital com um problema intestinal. Entendeu? Eu tava com uma corrosão intestinal, fui fazer uma lavagem estomacal e outras coisas que eu fui fazer. Eu já fui fazer cirurgia de tumor na cabeça, meio monte de coisa no hospital por conta dessa situação. E aí eu fui fazer ela fazia esse tipo de coisa. Só que essa Sheila sabia que ela fazia isso. Parece que era água sanitária e criolina que ela fazia. Era criolina que ela botava. Aí daí surgiu toda essa palhaçada de falar de criolina, porque não foram vocês que passaram por essa situação, entendeu? Foi vocês. Por isso que vocês falam isso. Porque não foi vocês que tomaram criolina. Não foi o filho de vocês que tomou criolina. Foi o filho de vocês que foi coagido, foi maltratado, foi espancado, foi humilhado, foi cuspido, foi cagado, foi tudo enquanto. É porque não foi o filho de vocês. É por isso que vocês acham bonitinho e vem me perseguindo até hoje. Aí o que foi que aconteceu? Ela pegou e começou a dedurar ela.
e disse que ia dedurar ela, e eu não sei o que foi que elas tiveram, elas duas, e ela começou a dedurar. Sabe como é que é? Quando uma pessoa tem um podre uma com a outra, a primeira coisa que eles vão se defender é entregar o podre um do outro. Como Yara acho que não tinha muito podre dela, a única coisa... Ah, agora que eu me lembro. Ela... Meu pai parece que tava comendo ela. Desculpa o linguajar, né? Meu pai tava tendo relação com ela. Essa Sheila. Meu pai tava tendo relação com ela e Yara desconfiou. Porque ele gostava de uma mulher morena. E aí ela ficou doida da cabeça. O que acontece? Ela começou a discutir com ela. Ela disse, não, vai, vou te entregar o que tu anda fazendo com esse menino e tal. E aí eu fui parar no hospital. Eu me lembro que a Sheila foi no hospital. Ela chegou lá, meu pai apareceu. Na época vendia umas caixinhas assim, parecia caixa de cereal, né? Americana que eles vendem assim, né? Estados Unidos, aquelas caixinhas, mas eram os biscoitinhos da Turma da Mônica, né? Maurício de Souza. Eram os biscoitinhos. Naquela época, Maurício de Souza tá em evidência, né? Era Ziralda e tinha aquela coisa todinha. E aí ele levou pra mim e eu comia, porque eu não conseguia mais comer nada, né? E eu comia aquele biscoitinho. Eu lembro que eu nem comi todo, eu deixei, levei pra casa e terminei de comer em casa. Dei pra Gustavo, dei pra minha irmã depois que eu cheguei em casa. E lá no hospital ela falou. Ela confessou pro meu pai que ela fazia esse tipo de coisa. Aí ele ficou meio que não querendo acreditar, né? Como é que ele ia acreditar numa coisa dessa? Eu cansei de dizer pra ele, cansei de falar, mas não acreditava não. Aí não adiantava, eu não tinha que falar mais nada pra ele. Eu tinha que fazer a vontade dele. O que é que eu tinha que fazer a vontade dele? Ele queria que eu fosse... Eles não queriam, eles queriam que eu fosse um pedófilo, eles queriam eu tinha que fazer eles acreditar. Claro, eu tinha que fazer. Se não, eu não fizesse eles acreditar, eles nunca iam, eu nunca ia descobrir. Eles iam me matar, eu ia morrer aí pela rua. Ó, se eu tivesse optado por lutar mais pela situação, querer entregar, eles tinham me matado. Eu preferi ficar na droga por quê? Porque ficando na droga eles iam pensar que eu já estava acabado e derrotado. Eles iam pensar que, esse aí tá derrotado. Era o que eles diziam. Quando eu me encostava de algum parente dele de alguém, que nem quando eu me encostei lá na Sacavém, tinha um menino na ladeira quando meu pai já morava com essa mulher que ele mora. Tinha um rapazinho que era parente dela, se chamava Azevedo. Fiz uma amizade com ele, conversava com ele. Ela pediu que ele não se aproximasse mais de mim. Aí quando ele vinha subindo na ladeira, eu vinha falando com ele, ela pegou na mão dele, não. Ela ainda disse assim pra mim, não, isso aqui, na Azevedo vai ser estudioso, ele vai ser advogado. Quer dizer, ele não ia conversar comigo, não ia ter nenhuma amizade comigo, porque ele não ia ser vagabundo. Que ele não ia ser um vagabundo, ele ia ser um advogado, um juiz. Tu tá entendendo? E eu ia ser um vagabundo. É isso que ela quis dizer. Quer dizer, eu ainda estudar nessa época. Ela quis dizer por quê? Porque eles sabiam que eles tentavam fazer isso. Esse era o plano deles. Era me transformar num criminoso. Tá entendendo? Num criminoso. Eles sabiam que pedofilia é uma. Como é que se diz? É um assunto que é odiado. É um assunto. É uma coisa abominável. Uma coisa que a sociedade não admite. Uma coisa dessa. É uma coisa que não admite. Entendeu? É esse tipo de coisa, essa é a situação. Então, o que acontece? Ó, aí ele chegou em casa e eu comi o biscoito e tal, e aí elas ficaram discutindo. Só que meu pai foi pro serviço. Do hospital ele foi pro serviço. E eu fiquei, era hospital português aqui no Maranhão. E aí eu fiquei em casa, chegando em casa com ela, ela foi me deixar em casa, a Sheila. Quando chegamos em casa, ela já estava naquela situação com Yara, né? Que ela sabia que meu pai tinha ido lá e conversado lá, e ela estava lá, eles dois lá, tipo um casalzinho lá cuidando de mim. E aí ela ficou indignada com aquela situação. O que acontece? A Sheila ameaçou ela e disse que ia chamar a polícia. E chamou a polícia. Ela foi e subiu a ladeira. Quando ela subiu a ladeira, ela voltou com 2 policiais. E aí o policial entrou, e aí, como eu era muito pequeno, e também, por incrível que pareça, eu tinha uma afeição. Ó, eu nunca tive ódio dela, eu nunca tive ódio dela, eu nunca tive sentimento de ódio. Eu tinha raiva das coisas que ela fazia, mas eu não tinha ódio dela. E os policiais chegaram e começaram a conversar comigo. E aí, e perguntar, né? Eu disse, não, senhor, eu não sei de nada não. E aí ela dizia, pai, ela fazia isso e aquilo com esse menino, isso e aquilo, papapá e tal. Eu acabei dizendo que não, como duas vezes a polícia foi lá em casa nessa questão a respeito disso. Uma foi que ela me jogou uma panela mais na frente, depois que meu pai já tinha largado ela, e ela morava, ela me jogou uma panela de arroz quente que queimou toda a minha costa. Entendeu? Eu tava no quarto de costa, eu tinha discutido com ela, ela me jogou uma panela de arroz quente que grudou toda na minha costa. Entendeu? Uma vizinha olhou e denunciou ela. Mais tarde, o filho dessa vizinha se tornou o meu amigo, entre aspas, mas na verdade era o meu inimigo.
Ele era meu traidor. Eu pensei que tinha uma amizade com ele, mas era um safado sem vergonha. Depois eu vou contar essa história. O que que acontece? Outra coisa. Foi, os policiais chegaram, aí ficou naquela situação, acabou que os policiais foram embora. Ela foi embora. E aí também nunca mais ouvi se falar dela, não sei se mataram, porque esses caras é capaz de matar, não vou mentir. A estragar um plano desse, cara. Estragar um plano desse deles aí é arriscado morrer, né? Não sei. Então foi o que aconteceu. E vou dar uma pausa aqui no vídeo pra gente